Agora sim, estamos gravando. Tá legal. Queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos a essa nossa aula do Novo Testamento. E para começarmos nossa aula, nós vamos ouvir um hino Milagres da primária. E depois desse hino, eu vou pedir para a Alessandra fazer a oração de abertura. Pode fazer, Alessandra, para nós? Sim. Ok, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus caminhou sobre as águas, calmou a tempestade, o bravo mar. Ao leproso deu a cura e fez o cego ver e o coxo andar. Alimentou milhares com um bocado de pão. De Jairo a filha reviveu ao estender-lhe a mão. Jesus é Deus de milagres, nada é impossível pra Ele fazer, mas disso eu sei, entre os seus feitos o mais perfeito é o milagre que salva o que crê. Ele sofreu duras penas, seu sangue meus pecados vem saldar. E ao ressuscitar concede a chance de com ele eu habitar. Sim, se eu me arrependo, o perdão vou receber. Da morte eu vou ressurgir e o Salvador levar. Jesus é Deus de milagres, nada é impossível pra Ele fazer, mas disso eu sei, entre os seus feitos o mais perfeito é o milagre que salva o que crê. Milagre que salva eu e você. Curso do período letivo e fazer uma avaliação no final do curso, uma avaliação de aprendizado. E aí, dessa forma, a gente encerra o semestre com crédito. Ah, duas observações também para uma aula online, eu sempre gosto de lembrar, aqueles que puderem, liguem suas câmeras, são convidados a ligar suas câmeras, que eu possa vê-los e vê-las. E aqueles que não puderem por algum motivo, opa, olha aí, Iagão ali tá no trampo ali, parece. Então, aqueles que puderem, pode ligar suas câmeras, e aqueles que não puderem, tudo bem, a gente entende. E gostaria de pedir que vocês ficassem muito à vontade para compartilhar seus pensamentos, sentimentos, aquilo que vier em sua mente a respeito da aula.
E a ideia é que a gente possa ter uma experiência de aprendizado juntos, né? Que o Espírito possa nos ensinar, e ele pode nos ensinar por meio de qualquer um de nós que está aqui hoje, tá bom? Então, para começar, a gente cantou um hino sobre milagres, e o bloco da semana passada, do Vem Segue-me, falou bastante sobre, nós vimos muito, na verdade, nesse início, né, do Novo Testamento aí, nessa semana passada, a gente viu muitos milagres. Eu queria compartilhar aqui um slide com vocês, que vai fazer aqui um resumo desse bloco que nós vamos estudar hoje. Quem pode ler aí para nós essa visão geral dos capítulos? Eu posso. Vamos lá. Mateus 8. Jesus Cristo curou um leproso, o filho de um centurião e a sogra de Pedro. Ele expulsou muitos demônios e acalmou uma tempestade. Marcos 2. Jesus Cristo perdoou e curou um paralítico. Jantou com pecadores e chamou-os ao arrependimento, e ensinou sobre o sábado. Marcos 3. Depois que Jesus curou um homem no sábado, algumas pessoas começaram a tramar como destruí-lo. Jesus ordenou 12 apóstolos, refutou as acusações de que seu poder vinha de Satanás e ensinou que aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial são sua família. Marcos 4. Jesus ensinou em parábolas, incluindo a parábola da semente crescendo por si mesma. Jesus acalmou uma tempestade e seus discípulos perguntaram: que tipo de homem é este? Lucas 7. Jesus Cristo curou o servo de um centurião e ressuscitou o filho de uma viúva. Ele ensinou os discípulos de João Batista e declarou a grandeza de João. O Salvador jantou com Simão, o fariseu, e perdoou a mulher que lavou seus pés. Nossa, ufa, obrigado, Alessandro. Cobrimos aí, fizemos o resumo de todos esses blocos, né? E vocês percebem que temos muitos assuntos, né? Cada capítulo não dá tempo de falar de tudo. Então, a ideia é que a gente possa realmente estudar e debatermos juntos aqui no Instituto alguns pontos importantes, tá? Agora, sim, vocês podem ver que muitos desses capítulos têm em comum milagres, que Jesus Cristo fez diversos milagres para várias pessoas diferentes e ocasiões diferentes. E hoje eu queria abordar sobre esse assunto com vocês, estudarmos juntos sobre milagres. E para começar, eu queria saber de vocês podem usar o chat para responder também, ou podem ligar o microfone e falar, mas eu queria saber para você o que significa a palavra milagre. No seu entendimento, quando você ouve essa palavra, o que significa para você a palavra milagre? Uma bênção, a Alessandra falou ali no chat. Ok, uma bênção, obrigado, Alessandra. O que significa para vocês? Além de uma bênção, que é uma bênção de fato. O que significa a palavra milagre para você? Para você, dona Rafaela Ribeiro, o que significa milagre? Iago botou aqui, ajuda divina para nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Boa, Iago, obrigado. Andréia colocou fé. E sem fé, Deus não pode fazer milagres entre nós. Algo maravilhoso. Maravilha, Alessandra, Rafaela, obrigado. E é importante pensar nisso, né? O que é um milagre para nós, né? AT, você quer falar? AT, não sei qual é o seu nome. Você ligou o microfone aí? Não? Então, deixa eu compartilhar com vocês um significado interessante sobre essa palavra milagre. Deixa eu ver aqui. Quem poderia ler esse slide para nós? Andréia, pode ler?
Não estamos te ouvindo ainda, Andréia. Andréia, não escuta câmbio, não estamos te ouvindo. Daniela, consegue ler para nós? Consigo sim. Então vamos lá. A palavra milagre origina-se do latim mirare, que significa admirar ou feito extraordinário que vai contra as leis da natureza, manifestação do poder de Deus. Legal, obrigado, Daniela. Então, olha só, essa definição, ela vem do... Nós temos essa palavra no latim, né? Mirare, com esse significado, que é de admirar um feito extraordinário, que vai contra as leis da natureza e que é uma manifestação do poder de Deus. Então, antes da gente entrar no estudo de milagres, eu queria só reforçar essa definição com vocês e salientar que os escritores do Novo Testamento, eles queriam que nós, como leitores, pudéssemos admirar milagres, efeitos ou eventos extraordinários que vão contra a lei da natureza, as manifestações de Deus por meio de Jesus Cristo. É interessante porque naquela época, talvez as pessoas tinham alguma dúvida sobre Jesus Cristo, né? Sobre quem ele era, se ele era o Filho de Deus mesmo. Então, os escritores queriam que as pessoas que lessem o relato sobre a vida de Jesus Cristo pudessem admirá-lo e admirar seu poder e saber que ele vinha de Deus, que ele é o Filho de Deus, porque de outra forma, ninguém que viesse de Deus poderia fazer as coisas que ele fez, tá bom? Então, só para vocês nós buscarmos olhar os milagres com esses olhos. E o Aliton, o Aliton, fala meu amigo Aliton. Ele botou aqui, algo que não está no nosso controle. Sim, Aliton, milagre é algo assim. Obrigado, meu amigo. Então, como a gente vai falar sobre milagres, já vimos essa definição, eu queria sugerir que a gente ponderasse algumas perguntas ao longo da nossa aula aqui. Você consegue ler, Aliton, essas perguntas aí? Consigo sim. Vamos lá. Quando vi a mão do Senhor realizando milagres físicos e espirituais em minha vida? Essa é a primeira, né? De que maneira Isso. minha vida foi transformada pelo toque das mãos do Mestre? E a terceira, de quais enfermidades físicas, emocionais ou espirituais preciso que o Senhor me cure hoje? Obrigado, Aliton. À medida que a gente discutir aqui sobre um milagre específico, que a gente possa ponderar nessas perguntas e buscar aprender pelo Espírito as coisas importantes que a gente precisa para a nossa vida, tá bom? Obrigado, Aliton. A gente vai começar nossa aula vendo um milagre que está relatado lá em Marcos 2, tá bom? Um milagre que acredito que muitos de nós aqui já conhecemos, que é a cura de um paralítico. Então, eu vou compartilhar um vídeo aqui que fala sobre essa cura, e à medida que a gente assistir o vídeo, eu queria que a gente pensasse no seguinte, tá bom? Que lições ou princípios eu posso aprender com os amigos do paralítico com o paralítico, tá bom? Que lições ou princípios eu posso aprender com os amigos do paralítico com o paralítico e também com o Salvador Jesus Cristo. Deixa eu compartilhar o vídeo, depois a gente vai debater sobre isso. Deixa eu ver aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.
Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ok, bem. Que lições ou princípios aí podemos aprender com os amigos do paralítico, com o Salvador Jesus Cristo? E que vocês conseguiram identificar aí? Iago, você quer falar? Na minha perspectiva, que também Eita, tá cortando aqui. Eu não sei se para vocês também, mas não estou conseguindo te entender, Iago. bom, eu estava falando que. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Tá. Então, eu estava falando que, no meu ensinamento, meu entendimento, eu acho que nós precisamos ter amigos que vão nos levar a Cristo. Ok. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu escrever isso. Então, uma das lições aqui é sermos amigos que levam as pessoas até Cristo. Sim, e também ter amigos que vão nos influenciar a Cristo. Ter amigos que eu posso botar aqui que nos levam a Cristo? Ok. Muito bom, Iago. Alguém mais conseguiu identificar alguma lição importante que aprendemos com os amigos do paralítico? Vamos ler, então. Vamos ler aqui juntos. Deixa eu compartilhar aqui as escrituras com vocês. Vamos ler, vamos rever aqui os primeiros 4 versículos aqui de Marcos 2. Deixa eu ver aqui. Mai na escuta, câmbio. Tá me ouvindo, Mai? Não sei se ela tá. Sim. Você poderia ler esses versículos para nós? Esses 4 versículos? De 1 a 4? E alguns dias depois entrou outra vez em Carnefum e ouviu-se que estava em casa. E logo se ajuntaram todos, e que nem ainda nos
os lugares juntos à porta cabiam. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem. Mas tá indo bem, estamos entendendo. Consegue ler? Senão eu peço para outra pessoa. Se você... Mas pode pedir para outra pessoa, tá? Tá bom, Mai, obrigado. Consegue ler, Alessandra? A Alessandra não escuta Sim, câmbio. Então vamos lá. sim, Do sim, 3 em sim. Tá me diante. ouvindo bem? Tô me ouvindo? Tô te ouvindo. Então foram ter com ele uns que conduziam um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Beleza. Obrigado, Alessandra. E aí, meus amigos, reforçando a pergunta, que lições vocês conseguem aprender aqui, ou princípios que podemos aprender com esses 4 amigos aí do paralítico? Você, Alessandra, que leu, o que você consegue aprender? Opa, depois a Daniela e depois você, Alessandra. Eu acho que um princípio importante é a gente não se deixar vencer pelos obstáculos, né? Tinha uma multidão, era muito difícil chegar até Jesus por ali, então eles criaram uma alternativa para que eles pudessem levar o amigo deles até lá. Então, muitas vezes a gente encontra alguma barreira em alguma coisa que a gente está fazendo no trabalho, na nossa vida pessoal, e a gente fica estagnado ali, a gente não consegue ver outra alternativa. E essa história, ela nos traz isso, né? Que a gente pode buscar outras alternativas, que a gente não precisa ficar ali fazendo o que os outros estão fazendo. A gente pode fazer diferente, a gente pode buscar outras opções. Legal, Daniela, muito bom. E é interessante você observar isso, porque de fato tinha muita gente ali, né? E até mesmo no vídeo, né? A gente vê a multidão. Então, de repente, se fosse outros, eles falaram assim: nossa, tem muita gente aqui, pessoal, vamos voltar depois. Mas, como você falou, eles não fizeram isso, eles buscaram outra alternativa, né? Outros meios para realizar aquela tarefa importante de levar. Eles gostariam que aquele amigo deles fosse ministrado pelo Salvador, fosse curado por ele, né? Então, eles deram um jeito. Obrigado. Buscou novas alternativas. E é assim, presidente, eles poderiam até mesmo nem falar, vamos voltar depois, eles podiam desistir ali também, né? Ah, é Eles verdade. podiam, não vou, tá muito difícil chegar até lá, não vai dar certo, tem muita gente. Assim como eu acho que também aconteceram que algumas pessoas tentaram chegar e falar, não, tá muito difícil para mim, não vou não. Assim como a gente faz, né? Às vezes a gente coloca uma situação que está sendo difícil na nossa vida, a gente coloca como empecilho para a gente realmente buscar e a gente fica, não vai dar certo, sabe? A gente desiste antes mesmo de tentar. Então eles foram lá e eles disseram, não, vamos por aqui que todo mundo tá aqui, essa multidão tá toda aqui na frente. Então vamos por cima, vamos buscar outra opção. E é verdade, eles podiam ter desistido, né? É verdade, Daniela. Muito interessante. Presidente, Oi, Iago. uma outra questão que eu gosto muito nessa história também é a personalidade do Salvador na história. É importante a gente entender como a mentalidade de Salvador funcionava. Elder Talmage, ele disse no livro Jesus o Cristo que a razão por que o Salvador falou perdoados são os teus pecados é que provavelmente, mais do que os problemas físicos que aquele homem estava sentindo, é bem possível que ele tinha muitos problemas espirituais durante a vida dele. Depressão, sofrimento. Então o Salvador entendia que aquilo seria algo mais poderoso, sabe? Do que curá-lo fisicamente, né? Exatamente. Qual Então era... ele sabia a mente do homem.
melhor do que qualquer um ali. Excelente, Iago. Ai, Obrigado. Obrigado por compartilhar isso. E a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa questão da cura física e da cura espiritual que ele realizou, né? Andréia, você quer falar algo? Quer compartilhar algo? Ah, ela falou no consegue chat. me ouvir, Fábio? Sim, consigo? Ai, que bom. Não, eu ia falar sobre que a gente sempre. Eita, eu não consigo mais. Não estou mais te ouvindo. Não sei se os outros estão ouvindo, eu não estou mais. Poxa vida. Fiquei triste. Desculpa, André. Não estou te ouvindo ainda. Não estamos te ouvindo. Eu sei que você colocou aqui no chat, ó, nunca perder a fé e não podemos nunca duvidar do poder de Deus. É muito bom, bons princípios ligados a essa história, né? E a gente vai falar sobre o poder da fé, né? Daqui a pouco, sobre a fé que todos demonstraram aqui. Pegando isso que nós falamos sobre os amigos do paralítico, por exemplo, eu queria saber de vocês, como podemos aplicar esses princípios em nossas ministrações às pessoas e em nosso chamado na igreja, por exemplo? Como a gente pode aplicar esses princípios que a gente aprende com os amigos, que nós aprendemos com os amigos do paralítico? O que vocês acham? Como é que a gente aplica isso na nossa vida, no chamado na igreja, nas ministrações que temos a fazer? Presidente, Olá, pode falar. eu acho que nós podemos convidar pessoas a atividades na igreja hoje, que são nossos, que a gente ministra, a gente pode convidar eles para a igreja, porque é um local que vai curá-los espiritualmente, sabe? Excelente exemplo, excelente aplicação, bem direta, né? Nós podemos seguir o exemplo deles quando convidamos as pessoas que ministramos, por exemplo, para ir a uma atividade na igreja, para ir numa conferência, para ir numa sacramental, para ir até mesmo no templo, mesmo que seja no jardim, se alguém não pode entrar. Quem sabe ali nesses lugares eles podem receber uma cura que estão precisando, porque alguém convidou eles para estar lá. Obrigado, Iago, muito bom. Consegue ver outra aplicação em relação ao nosso chamado da igreja? Podemos aprender com eles? Rafa, você que quer falar? Tá dando para ouvir? Sim, bem baixinho, mas sim. Ai, tá bom aqui. Deixa eu tirar, peraí. Tá. E agora, tá dando para ouvir? Sim, melhor, ficou mais alto. Melhorou? Tá. Então, eu acredito que, assim como a Dani falou, né, que durante a ministração e nossos chamados também na igreja, a gente vai ter desafios. A gente pode ser como os amigos, né, daquele homem. A gente pode tentar entrar pela porta com aquela pessoa, mas não vai dar, né? Vai estar lotado, talvez a gente vai precisar descobrir o telhado, fazer alguma coisa. Não nesse sentido, mas a gente vai precisar enfrentar os desafios, né? Talvez fazer um esforço a mais, não desistir daquela pessoa. Tanto a pessoa que a gente ministra, ou o nosso chamado na igreja, às vezes pode não estar dando muito certo na organização, mas a gente vai ter que encontrar meios. E eu sei que o Senhor ele vai nos ajudar a pensar num meio para ajudar aquela pessoa, para ajudar aquela organização, né? E tudo isso por meio da fé, como aqueles 4 homens tiveram para poder ajudar alguém. Então, nós vamos precisar da fé e da ação. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que aquela pessoa seja curada, né? Excelente, Rafa. Muito bom. E desafios é que não faltam na administração, né? Não só administrar as pessoas, mas os nossos chamados na igreja, né? Ao cumprir nossas responsabilidades. Mas como você falou, eles não desistiram, né? Eles perseveraram. E a gente não pode desistir das pessoas. Muitas delas vão estar, às vezes, tão debilitadas
que elas não vão conseguir ir sozinhas a Cristo, elas vão precisar de alguém. E geralmente quando a gente leva as pessoas a Cristo, sempre vai ter oposição, sempre vai ter desafio, dificuldade, mas a gente vê um excelente exemplo aí, como você também falou, Rafa, de persistência, né, de não desistir, de fazer o melhor. Só para vocês saberem, aquele telhado que descobriu, o telhado daquela época, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês de como era aquele telhado. Eu acho que eu tenho uma aqui. Deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia do que era aquele telhado. Naquela época, os telhados eram feitos de madeira, né, de troncos de árvores, barro e palha. Era esses os materiais que eram feitos os telhados. Então, não era uma coisa, não era igual os telhados de hoje. Era uma coisa um pouco mais complexa. E eles abriram um buraco nesse tipo de telhado para que pudessem descer o amigo deles, né, que estava enfermo. E às vezes a gente pode ver esse telhado tão difícil como os próprios desafios que a gente enfrenta ao ministrar as pessoas, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês já tiveram se vocês se recordam de ter tido uma experiência como um amigo do paralítico, de levar alguém, mesmo com muitas dificuldades, de ajudar a levar alguém para mais perto do Salvador, por meio dos seus chamados, de alguma ministração que você fez. Consegue lembrar de uma experiência que vocês agiram como os amigos do paralítico para alguém? Presidente, Opa! desculpa, estou falando demais. Não, pode falar. Então, na verdade, no meu caso, foi o oposto. Eu era o paralítico e os meus amigos, que não eram meus ministradores, mas me ministraram. Então, eu me batizei na igreja e eu fiquei como 1, 2 semanas visitando e depois eu deixei a igreja, sabe? Não tinha um testemunho profundo. E aí, depois de algumas 3 semanas, o bispo falou comigo na capela para mim voltar para a igreja. Aí eu peguei e me senti mal, sabe? Eu pedi para ele, tá bom, então traz alguém para me visitar de manhã, porque eu não sei se eu vou conseguir sozinho. Minha mãe não me apoiava na igreja e tal. E aí eles foram no domingo, e naquele domingo eu fui para a igreja, senti o Espírito, e nunca mais eu deixei de visitar a igreja, sabe? Então, eles foram meus ministradores e eu era o paralítico. E como é que você sentiu? Que diferença na sua vida fez essa experiência, Iago? Bom, se eu não tivesse sido resgatado naquele momento, é bem possível que eu teria outras chances, mas o que seria de mim hoje? Como seria meu testemunho? Eu teria servido uma missão? Teria me casado no tempo? Provavelmente não. Então, foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Talvez eu estaria bem pior do que quando eu me batizei. Poxa, Iago, eu até coloquei no chat uma pergunta que você fez aí, uma ponderação. O que seria de mim hoje, né? O que seria, né? As bênçãos que a gente poderia perder, né? Por causa disso. O que seria do paralítico sem os amigos dele, né? O que seria dele? Obrigado, Iago, por partilhar. Que a gente possa pensar nessa nossa responsabilidade de ajudarmos as pessoas a ir a Cristo, né? E seguir o exemplo desses amigos do paralítico. E outra coisa, como o Iago falou, compartilhou a experiência dele. Uma lição importante que a gente aprende é a importância de termos bons amigos. E eu queria frisar isso porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando que as pessoas que te influenciam a quebrar mandamentos são teus amigos. E qualquer pessoa que te influencia a quebrar mandamentos não é seu amigo. Não é sua amiga. Verdadeiros amigos nos levam a Cristo.
Então, isso é uma boa ponderação para nós, né? As pessoas que eu sou rodeado hoje, nas redes sociais, na faculdade, no trabalho, as pessoas que eu chamo de amigos, essas pessoas me ajudam a ir a Cristo? Tome cuidado para não confundir seus amigos com colegas, né? Os verdadeiros amigos nos levam a Cristo, tá bom? Vamos ver aqui o versículo 5. Vamos relembrar aqui. Rafa, você pode ler o versículo 5? Depois que eles desceram o paralítico, agora o Salvador vai nos ensinar algumas coisas aqui. 5, né? Dá para ouvir? Isso. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Opa, olha só, tá até marcado aqui. Mas olha só uma coisa interessante. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Na sua opinião, meus amigos, o que significa isso, vendo a fé deles? O que essa frase ensina sobre Jesus Cristo? O que isso significa, na opinião de vocês? O que Acredito você... Pode Pode falar. falar. que Pode falar, Jesus Rafa. ele realiza os milagres através da nossa fé, né? Nesse caso também, através da fé de outras pessoas. Foram os amigos que ajudaram para que esse milagre acontecesse também. Ótimo, muito bom. É por meio da fé que ele realiza os milagres. E é uma pergunta para a gente, né? Se ele visse a nossa fé hoje, o que ele faria por nós? O que ele faria por nossa vida, por nossa família? Se ele visse a nossa fé hoje, o que ele faria por aquele irmão ou irmã que eu estou ministrando lá na sua de socorro, no Quórum de Elders? Ou o que ele faria pela minha esposa, meu cônjuge, que está com uma dificuldade? Se ele visse a minha fé hoje, o que ele faria por mim? Isso é uma ponderação interessante para a gente avaliar nossa fé. Tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês aqui, que ensina mais sobre essa frase, né? De vendo a fé deles, para a gente saber o que Cristo observa em nós, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Daniela, poderia ler para nós? Gostaria de compartilhar com vocês mais um tesouro escondido encontrado nesse relato das Escrituras. Está no versículo 5. Quando Jesus viu a fé deles, ênfase adicionada. Eu não havia notado isso no passado, a fé deles. Nossa fé, combinada também, afetará o bem-estar dos outros. Quem eram aquelas pessoas que Jesus mencionou? Eles poderiam muito bem incluir os 4 que carregaram o paralítico, o próprio homem, as pessoas que oraram por ele e todos aqueles que estavam ali ouvindo a pregação de Jesus e torcendo silenciosamente em seus corações, pelo que viria em breve. Milagre. Eles também podem incluir um cônjuge, um pai, um filho ou uma filha, um missionário, um presidente de quórum, uma presidência da Sociedade de Socorro, um bispo e um amigo distante. Todos nós podemos ajudar uns aos outros. Devemos sempre estar ansiosamente empenhados em resgatar os necessitados. Obrigado, Eu Dani. estava Oi, pode falar, desculpa. Eu estava vendo essa citação agora, porque assim, eu sou professora da escola dominical na minha aula, né, para jovens de 14 e 15 anos. E essa semana eu preparei a aula, né, da escola dominical e foi uma citação que me chamou bastante atenção, né, porque ele adicionou pessoas que não estavam diretamente na situação, mas que poderiam estar presentes naquele momento de fé, né? Foram pessoas que poderiam ter orado por aquela pessoa, familiares e tudo.
e Isso. colocou esse exemplo para os nossos dias, né? Como é que a gente pode ser essas pessoas, né? Então, essa aula dessa semana foi bastante especial, por conta que são milagres, são uma esperança para nós, né? E, e ver isso e estudar essas aulas e dar aula junto com os jovens sobre Jesus Cristo tem sido muito especial, dar aula sobre o Novo Testamento, que é um dos livros que eu mais amo, né? Que é de todas as coletâneas que a gente tem disponível hoje. Então, foi uma situação bem especial, porque abriu um leque, assim, fora aquelas 4 pessoas, os 5, né, no caso, que estavam envolvidos, com certeza haviam outras pessoas, né, que também tinham muita fé que isso poderia acontecer, que também esperavam ansiosamente para que aquele milagre acontecesse, para que aquele paralítico realmente voltasse a andar, né? Legal. Isso mesmo, Dani. E, e é interessante pensar nisso, né? Já pensou que o Senhor, antes de fazer um milagre na vida de alguém, ele vai olhar para a fé de alguém ou de algumas pessoas para que o milagre aconteça? Né, Dani? É isso que você está falando, né? Isso que aprendemos nessa citação. O Senhor olha a nossa fé, ele nos observa. Como a gente viu naquele vídeo, né? Tinha várias pessoas ali, talvez alguém conhecia, e quando ele começou a descer do teto, olha quem tá ali, o Joãozinho, ele tá vindo, olha só. E começaram a torcer para que o milagre acontecesse, né? O Senhor vê a nossa fé. Eu queria propor uma atividade agora sobre isso. Vou compartilhar uma imagem aqui para nos ajudar na nossa ponderação, mas eu queria que cada um de nós aqui, quem puder aí pode anotar ou apenas pensar sobre isso, mas eu queria que você pensasse em pelo menos uma pessoa, tá bom? Que você sente que essa pessoa precisa se aproximar mais do Salvador Jesus Cristo, que essa pessoa precisa de uma cura, por exemplo, tá bom? Pensa no nome de uma pessoa que precisa chegar a Cristo, que ela precisa ser curada. Depois de você pensar, eu queria que você pensasse numa segunda coisa. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa a ir até Cristo para ser curada? Se ele visse a sua fé, o que ele faria por essa pessoa que você pensou? E depois pensa em quando você vai agir ou fazer algo para ajudar essa pessoa que você pensou, tá bom? Escolhe uma pessoa que precisa de um milagre, precisa ir até Cristo, seja um milagre físico ou espiritual. Pense o que você vai fazer para ajudá-la e quando vai fazer isso. Imagina Cristo olhando a sua fé agora. O que ele faria por essa pessoa que você pensou? Dá um minuto para você pensar sobre isso. Ok. Bem, se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar a pessoa que você pensou? Talvez não precisa falar o nome, mas o que você vai fazer e quando você vai fazer por essa pessoa?
Alguém gostaria de compartilhar? Irmão, eu pensei em uma pessoa da minha família, na verdade em duas pessoas, mas vou falar de uma, Ok. que está afastada e algo que eu pensei em fazer é compartilhar escrituras todas as manhãs com ela de bom dia. Olha só, que legal. Obrigado, Alessandra. Como você espera que essa sua ação possa ajudar essa pessoa a ir a Cristo? As escrituras, elas têm muito poder, né? Elas são as palavras de Cristo, como ele diz, a vida eterna é conhecer a ele. Nós vamos conhecê-lo por meio das escrituras. Então, eu sei que as escrituras, elas têm o poder de nos tocar e de nos mudar também. Por mais que às vezes pareça ser algo mínimo, mas a gente não consegue ver aqui agora, mas a longo prazo tem resultado. Certeza que tem, Alessandra. Obrigado por compartilhar. As escrituras curam a alma ferida, né? Elas têm poder de nos curar e de nos salvar também. Um excelente exemplo. Lembra quando você compartilhar uma escritura cada dia com essa pessoa, imagina que o Senhor vai estar vendo a sua fé. Todas as coisas que nós fazemos para as pessoas, além de orações, que é muito importante, mas cada ato de bondade que a gente faz para ajudar alguém, imagina que o Senhor está vendo a nossa fé. E às vezes os milagres não vão acontecer ali naquela hora que nós queremos, né? Mas no momento certo, o Senhor vai recompensar nossa fé nele. Obrigado por compartilhar, Alessandra. Meu convite, um dos convites hoje é que a gente possa aprender essas lições e lembrar que Cristo olha a nossa fé. Agora, nesse aí, milagre, como o Iago falou um pouco mais cedo, o Salvador fez uma cura primeiro espiritual, porque ele perdoou os pecados do paralítico, e depois fez uma cura física, porque ele falou, levanta-te e anda, né? E curou ele fisicamente da sua paralisia. Tem dois aspectos importantes sobre milagres. Os milagres são físicos e espirituais. Os efeitos físicos, normalmente eles são de um efeito momentâneo durante a mortalidade. Mas os milagres espirituais, eles têm efeitos eternos e duradouros. E é esse tipo de milagre que o Senhor oferece que nós temos que buscar. Como ele falou, não sabemos quais eram as coisas que esse paralítico sofreu ao longo do tempo, mas todas as feridas deles foram curadas. E tem uma citação que fala sobre o poder que Cristo tem de curar nossas feridas. Queria compartilhar isso com vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou pedir para uma voluntária ou voluntário ler. Quem poderia ler para nós? Dá para Posso ouvir? ler, irmão? Pode. Um de cada vez, para não ter briga. Já falei muito, pode ler, irmão. Ó, Rafa, ele é cavalheiro. Pode ler, Rafa. Às vezes, a doença espiritual surge como resultado do pecado ou de feridas emocionais, mesmo as feridas espirituais mais profundas. Sim, mesmo aquelas que podem parecer incuráveis, podem ser curadas. Meus queridos amigos, o poder de cura de Jesus Cristo não está ausente em nossos dias. O toque curador do Salvador pode transformar vidas em nossos dias.
assim como transformou-nos dele. Se apenas tivermos fé, ele pode tomar nossas mãos, encher nossa alma com a luz celestial e cura, e nos dizer as abençoadas palavras: levanta-te, toma o teu leito e anda. Obrigado, Rafa. Olha só, o que nós podemos aprender com a Dorf aí sobre o poder de cura do Salvador Jesus Cristo, de acordo com as palavras dele, presidente Dorf. O que você conseguiu aprender aí, Rafa, sobre esse poder de cura do Salvador? Ele é real, né? E assim como no tempo dele, hoje em dia também a gente pode ver os milagres acontecerem, né? E a gente pode realmente sentir o poder sanador, não só na nossa vida, mas qualquer pessoa pode ser curada por meio dele. Pode ser fisicamente, apesar de muitas vezes a gente pensar que isso acontecia antes, né? Hoje em dia também acontecem milagres físicos. E especialmente os milagres espirituais ou emocionais, né? Que ele tem o poder para fazer tudo. Hoje mesmo, ele pode dizer as mesmas palavras que ele falou naquele tempo. Levanta-te e anda, né? Obrigado, Rafa. Pensa só, quando foi que eu senti o Salvador me curando, né? Aquelas perguntas do início da aula. Quando foi que eu senti o Salvador curando minhas feridas, né? As feridas da alma, não só do corpo físico, mas principalmente as da alma, né? Quando foi que eu senti o Salvador curando essas minhas feridas, né? Iago, você Presidente quer falar? Fábio? Sim, Sim. na verdade, eu amo muito esse discurso. E, assim, tem um ponto nesse discurso que ele fala como a chave para que milagres aconteçam nas nossas vidas é a luz. Nós precisamos ser rodeados de luz. E aí é quando o poder do Salvador tem poder sobre nossa vida, sabe? Então, isso só me lembra como nós, para termos esse milagre na nossa vida, nós precisamos nos rodear mais de luz e precisamos trazer mais pessoas para a luz, sabe? E aí o Senhor vai ajudar elas. Vai ver a fé delas, né? Vindo para a luz. Isso mesmo, Iago. Obrigado. Meus amigos, queria convidar todos nós a pensar nisso, né? Nos exemplos que nas lições que aprendemos com esse milagre, pensar nas feridas que o Senhor precisa nos curar, se houver feridas físicas ou espirituais ou emocionais, psicológicas. Quais feridas o Senhor precisa me curar? Quais milagres o Senhor precisa realizar em minha vida? É que eu vou fazer a partir de hoje, continuar fazendo para mostrar minha fé a Ele, de que Ele pode fazer milagres em minha vida, porque Ele vê a nossa fé. E eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Ele faz milagres hoje. Milagres físicos, de saúde e milagres espirituais, de mudança de vida e de coração. Ele é real. Ele tem poder para mudar nossa vida. Eu sei que Ele nos ama. Eu amo meu Salvador. Eu oro para que a gente possa buscá-lo, ser pessoas que levam outras pessoas a Cristo. E que, se for necessário, que a gente possa buscar ajuda para ir até Cristo, mas que nós não possamos deixar de nos achegar a Ele. Eu compartilho esse testemunho e essa aula com vocês, com minha gratidão por vocês estarem aqui, pela participação de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Só para, antes de encerrar, só lembrando que nós seguimos a designação do Vem Segue-me, então na próxima terça nós vamos estudar a designação dessa semana do Vem Segue-me, tá bom? E a lista de frequência tá no chat. Não esqueçam de preencher, o Anderson acabou de mandar de novo. Então, para encerrar, Rafa, poderia orar para nós?
Posso sim. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos por tuas bênçãos em nossas vidas. Agradecemos pelos milagres que o Senhor continua fazendo por teus filhos. Agradecemos pelo teu amor, pela tua ajuda, tua bondade. Agradecemos por essa noite, pela aula que tivemos, pela companhia do teu Espírito e por tudo que nós pudemos aprender. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos exercer fé em Ti e no nosso Salvador Jesus Cristo. Que possamos agir e poder ajudar outras pessoas a virem a Cristo e também que possamos nos achegar mais a Ele. Perdoe nossas falhas, nos ajude a ter mais fé e abençoe aquelas pessoas que estão necessitadas e aflitas de alguma maneira que elas possam receber da Tua ajuda. Pedimos uma ótima noite. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Rafa. E obrigado a todos pela presença, hein? Espero vocês na terça que vem. Até mais. Obrigado, Boa presidente noite. Proposta. Até semana que vem. Obrigado, Iago. Boa noite! Boa noite.